Olá, bom dia, feliz sábado. Feliz sábado, Eric. Feliz sábado, Érica. Feliz sábado, Gabriel. Feliz sábado, pessoal. Tava com saudade de você, Gabriel. Já faz 2 sábados que você Fazia estava aqui, tempo, né? né? Fui viajar, abandonei Passear um todo mundo. pouquinho. Estamos de volta aqui, firme e forte. Que bom, que bom, que bom. Pessoal, vocês lembram dos nossos desafios da semana passada que a gente fez a vocês? De vocês mandarem as fotos de vocês quando vocês eram crianças, em homenagem ao Dia das Crianças, né, que foi segunda-feira. A gente vai estar mostrando uma foto aqui para vocês, no nosso vídeo, daquele desafio. Quem é? Então, vocês vão ter que descobrir durante a nossa programação quem é essa criança, e aí vocês vão colocando aí no chat. E aí, durante a interação, a gente vai falar quem é essa criança, beleza? Vocês já estão curiosos? A gente fica, né? Vocês sabem quem é? Não? Não. Que bom. Vamos cantar? Vamos cantar, gente. Vamos cantar uma música que é uma música que eu gosto muito. Todo mundo aqui eu acho que gosta, né? E faz um bom tempo que a gente não canta. É a música 10 Mil Razões. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. O sol raiou, eu
Deus que é fiel, Deus de paz e perdão, santo somente é o Senhor. Santo, santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão, santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Amém. Vamos orar? Querido Pai, nós agradecemos por esse sábado. Esse sábado seja uma bênção para todos nós, para nossas famílias, para nossos parentes e amigos, e que essa programação possa ser uma bênção para todos nós. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, agora a oração intercessória vai ser do querido irmão Maurício Góes, que a oração dele possa abençoar todos nós. Olha, quando nós pensamos ou falamos sobre oração intercessória, a primeira coisa que vem à minha mente é um texto que está em 1 São João 5, 14 e 15. Olha o texto. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, repetindo, Ele nos ouvirá. Olha que coisa. Então eu tenho que pedir alguma coisa que esteja de acordo com aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele quer, do plano dEle. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Isso é a oração intercessória. É quando você chega para Deus e fala assim: Senhor Deus, o Senhor me ajudou tanto, tanto. O Senhor foi tão misericordioso para comigo, o Senhor foi tão paciente para comigo. E agora eu quero pedir que o Senhor seja paciente para com fulano de tal, ciclano de tal. Assim como o Senhor cuidou de mim, que o Senhor cuide dessa pessoa. Eu estou deixando de falar de mim, meu Deus, para falar dessa pessoa. Estou levando até o teu trono, ao teu altar, essa pessoa. E reafirmando, o Senhor foi muito paciente comigo, em toda a minha vida. E eu quero que o Senhor tenha também paciência para com essa pessoa. E que o Senhor faça com que ela seja curada, que ela se decida, que ela volte a ser uma pessoa saudável, enfim, dependendo do plano de ação que você tem para ela, tá ok? Isso eu achei maravilhoso. E nesta semana, nós estamos orando por duas famílias e uma pessoa. As duas famílias, família do Sérgio Cavalário Júnior, do Tarcísio José da Rocha.
E a pessoa é a Maria José Kiss, que está com uma doença. Vamos orar por ela. Vamos chegar para Deus e falar: Deus, eu intercedo por essas pessoas, para que o Senhor possa fazer a sua vontade na alma, na vida, no destino e no futuro de cada uma delas. Nós vamos fazer então agora uma oração, tá bom? Por essas pessoas. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja, como o Senhor sempre esteve, presente diante de nós, diante das nossas orações, para que nós possamos ter aquele sentimento que não estamos orando para as paredes, que a nossa oração está saindo, passando do teto e ultrapassando o seu universo poderoso, chegando até o teu trono de graça e de glória. Nós pedimos pela família do Sérgio Cavalaro Júnior, do Tarcísio Jara Rocha, da Maria José Kiss, que o Senhor possa interceder por essas duas famílias e por essa pessoa. E que a tua vontade seja feita, agora e para sempre. Amém. Maurício, muito obrigado pela sua mensagem, nessa oração intercessória. Na mensagem agora do ofertório, nós teremos pela nossa irmã Lili. Bom dia, irmãos. Agora chegou o momento de nós louvarmos ao nosso Deus através dos dízimos e ofertas. Os nossos dízimos e ofertas, por estarmos virtualmente nos reunindo, podem ser feito transferência para o 7Me ou para a conta corrente da igreja, que acho que todos já devem estar acostumados com isso. E então vamos orar e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado e agradecer através dos dízimos e as nossas ofertas. Oremos agora então. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigada por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre nós e pelos dízimos e ofertas que Te devolvemos em agradecimento a tudo que recebemos. Que esses dízimos e essas ofertas possam alcançar muitas almas para o Teu redil e juntos possamos todos encontrar contigo um dia. Perdoa os nossos pecados e continue conosco neste sábado, em nome de Jesus. Amém. A história das crianças dessa manhã, de sábado, vai ser contada pela nossa querida professora Aline. Crianças, feliz sábado! Hoje a nossa história é sobre a ovelha perdida. Certa vez, um bom pastor estava cuidando das suas ovelhinhas no aprisco. Lá, elas eram muito bem cuidadas, muito bem amadas e viviam juntas e felizes. Mas, um dia, uma delas sumiu, desapareceu. O que será que aconteceu com ela? Ela se distraiu com alguma coisa que era mais importante e se esqueceu das outras amigas dela. Mas o bom pastor que cuidava de cada uma delas percebeu que estava faltando uma. Ele chegou e começou a contar: 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas está faltando uma. O que o bom pastor fez? Ele deixou todas as ovelhinhas dele lá no aprisco e saiu para ir atrás daquela ovelhinha que estava perdida. E ele procurou, anoiteceu e aquela ovelhinha ainda estava perdida. Mas o bom pastor não desistiu. Ele continuou caminhando, procurando, até que de repente ele a encontrou. E ela estava machucada. O bom pastor cuidou daqueles machucados dela. Ela estava ferida, com fome. E ele deu água, comida e trouxe ela para casa novamente.
Sabe, crianças, Jesus está ensinando nessa história que nós somos as ovelhinhas e que Ele é o bom pastor que cuida de nós. No livro de Lucas, no versículo 15, verso 7, diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, crianças, com esse pensamento, vamos agora fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigada pela vida, pela saúde que o Senhor nos dá. Nos ajude, Senhor, a continuarmos juntos nessa caminhada, juntos aos seus pés, Pai querido. Que o Senhor continue protegendo cada um de nós, como o Senhor tem feito. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Obrigado, Aline, pela historinha das crianças. Muito bom. E agora a gente vai para o nosso momento da interação, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer a revelação que o Júnior falou lá no início, de quem é a pessoa da foto que a gente mostrou, né, da foto de criança. Mas antes eu queria fazer falar uma coisa muito especial, né, para vocês. Todas as pessoas que tiverem algum tipo de pedido, algum tipo de agradecimento, vocês sabem que agora na época da pandemia está bem difícil, né, da gente fazer os pedidos para os outros. A gente disponibilizou para vocês um grupo no WhatsApp especial para que vocês possam fazer os pedidos e agradecimentos e para que a gente possa dar um apoio para vocês que muitas vezes podem até não ter o apoio de ninguém. Sim, né? sim. Vai dar um número aqui embaixo, o número do telefone do WhatsApp. Aí vocês mandam suas mensagens, né? Agradecimento, de pedidos, né? Que às vezes durante a semana a gente não consegue mandar para a secretária, para o pastor, mas terá a semana inteira para vocês. E é uma mandar forma de ter pra um gente. contato também com as pessoas, Sim. né? Às vezes as pessoas Sim. se sentem sozinhas nesse momento, então é uma forma das pessoas não terem um contato vivo com a gente. Vamos para a revelação? Vamos. Quem é a criança na foto? E Será aí? que vocês adivinharam? Será? Quero ver se o pessoal colocou. Eu vou dizer aqui. que é difícil, hein? Não é tão simples assim como o pessoal pensa, hein? É difícil. Já vou perguntar para os meus amigos aqui. Vocês acham que é menina ou menino? E agora? E agora? Boa Ok. pergunta. Tá? Eu coloquei a foto em preto e branco para ficar mais difícil ainda. Né? Se tivesse colocado colorido, ficaria mais fácil. Porque aí vocês vão saber se é mais antigo ou mais nova. Então, ficou mais difícil. Mas enfim, vamos lá para a nossa revelação? A pessoa que está nessa foto, está aparecendo aqui no vídeo, está aqui com a gente. É a nossa irmã, nossa amiga Érica. Difícil, né, pessoal? Difícil. Difícil por quê? Porque se vocês não viram durante os vídeos, apareceram outras fotos dos filhos dela. Então vocês viram que são bem parecidos. Então ficaria bem difícil de vocês identificarem. Para mim ficou difícil. Sim. Né? Eu conheço a Érica desde bebê, então olhando para os dois, ficou muito difícil. Mas que bom que aqueles que colocaram aí no chat, quem acertou, parabéns. Tá bom? E quem não acertou, vai que acerte numa próxima, né? O próximo. Próximo ano. Exatamente, no próximo ano. Espere até o próximo ano. Coisa diferente. Pessoal, vamos cantar? Vamos? Mais uma música? Vamos Vamos cantar lá. a música Volta Pra Mim? Todos. Se tem um sonho, eu sonho é ver Jesus. Meu sonho é ver Jesus. Tocar o seu rosto. Tocar o seu rosto. Beijar suas mãos. E encontrar os que beijam
feliz. Todo mundo, Jesus. Jesus, volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Meu sonho está com Jesus todos os dias. Todos os dias, e me banhar em tua glória eternamente. Estou aqui a esperar. Não demores a voltar. Espera fazer em voz fácil. Jesus, volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, Jesus, volta pra mim. Jerusalém é o meu lar. Não tardes em voltar. Preciso ao teu lado estar. Me leva para o céu, onde é o meu lugar. Amém. Depois da música Volta para mim, nós temos para esse sermão, a gente trouxe a Miriam Montanaro Krutner, esposa do pastor Gilson. Ela é autora da ministração da mulher, que será agora para o ano 2021. E esse sermão seja uma bênção para todos nós. Feliz sábado, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, amigas. É um grande prazer estar aqui com vocês para juntos partilharmos a palavra de Deus e recebermos as orientações que Deus tem para nós nesses dias. Eu não posso ver vocês, mas aqui é uma ovelha falando para ovelhas. E como ovelhas, nós também temos uma grande missão, mas também enfrentamos muitos dilemas na nossa caminhada espiritual, na nossa confiança, na nossa fidelidade a Deus. E por isso, hoje eu gostaria de partilhar com vocês a história de uma família da Bíblia, de servos de Deus, mas que também enfrentaram dilemas, também eram ovelhas.
E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. E nós vamos começar a ler a partir do versículo 5. Mas antes disso, eu gostaria de orar com você. Querido Deus, ao abrirmos a sua palavra, que o seu Santo Espírito esteja, Senhor, presente, abrindo o nosso entendimento para que as nossas percepções possam receber as suas orientações. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 1, os versos 5 até o verso 7. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiatar. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e eles eram avançados em dias. Isabel e Zacarias eram um casal idoso e eles eram muito fiéis a Deus. Naqueles dias negros de incredulidade, de rebeldia, Deus conhecia os que são seus. E Zacarias e Isabel eram fiéis a Deus. Sua fé brilhava em meio às trevas que imperavam. E eles receberam a promessa de que teriam um filho. Zacarias vivia nas montanhas da Judéia, mas Zacarias era sacerdote. E 2 vezes por ano ele ia até Jerusalém para cumprir o seu turno durante uma semana cada vez, e ali ele oferecia as ofertas pelo perdão, pedindo perdão pelo povo, e também abençoava o povo. Num desses dias, ele estava oferecendo seus sacrifícios diante do altar de ouro, no lugar santo, quando eis que aparece o anjo Gabriel. Vamos ver aqui o verso 8 em diante. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E então, no verso 13, disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Zacarias, quando viu a presença ali do anjo, levou um susto. Ele ficou chocado e aquele senso de condenação própria diante de um mensageiro de Deus o deixou extremamente atordoado. E é interessante que Zacarias e Isabel oravam muito pelo aparecimento do Messias. Eles eram daqueles que se mantinham firmes na esperança da vinda do tão esperado, do prometido Messias. E agora o anjo vinha com a notícia de que estava próxima a vinda do Messias. Logo ele apareceria e de repente Zacarias começou a duvidar. Começou a duvidar também de que teria um filho. Afinal de contas, ele era idoso e além de ser idoso, sua esposa era estéril. E aqui nós já começamos a aprender a nossa primeira lição. O primeiro dilema que como ovelhas nós enfrentamos: orar e não crer quando a resposta chega. É muito interessante que às vezes nós pedimos a Deus que aumente a nossa fé. Não é verdade? Eu tenho certeza de que você já pediu isso a Deus. E Deus, às vezes, age respondendo essa nossa oração, enviando
provações, enviando situações para que nós possamos treinar a fé. E quando enfrentamos provações, o que nós sentimos? Ah, Deus me abandonou, Deus não está comigo. E na verdade Deus está respondendo a sua oração para aumentar a sua fé. Muitas vezes nós duvidamos quando Deus está nos respondendo. Certa vez eu orei a Deus para realizar um sonho. Eu queria fazer um determinado curso e durante 6 anos eu orei por esse sonho, para realizá-lo. E fiz a prova, passei na primeira etapa, fiquei muito surpresa porque eu não havia, na verdade, me preparado e acabei passando. E parecia que Deus estava conduzindo para que eu realmente logo realizasse o sonho. Mas eu comecei a ficar em dúvida se realmente eu estaria honrando a Deus através dessa realização, através desse sonho que eu tinha. E comecei a orar a Deus e pedir a Ele que colocasse a mão na segunda etapa da minha prova, caso não fosse a vontade dEle. Talvez eu não estivesse preparada para realizar aquele sonho naquela época. E Deus respondeu a minha oração. Ele colocou a mão na minha prova, era uma prova muito fácil. Eu tinha habilidades para realizar aquela prova. A primeira etapa era mais difícil, mas a segunda para mim seria muito fácil. E por alguma circunstância eu não passei nessa prova. E durante 1 mês eu chorei, eu me deprimi, eu fiquei me debatendo entre acreditar que Deus havia respondido a minha oração, entre ter fé que aquilo era a resposta de Deus e entre achar que eu tinha sido incapaz, incompetente para fazer aquela prova. Mas finalmente eu decidi parar de reclamar e enxergar e perceber corretamente que Deus estava respondendo a minha oração. E quando eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, os meus sonhos nas mãos de Deus e pedi a Deus que quisesse fazer a vontade dele, ele se manifestou me dando uma realização muito maior do que esse sonho que eu havia acalentado durante 6 anos. Então, queridos, Deus é maravilhoso. Deus responde, muitas vezes são as nossas percepções embotadas que não veem, que não percebem que é Deus agindo na nossa vida com seus propósitos e respondendo às nossas orações. Vamos seguir a leitura no versículo 13, Lucas 1, o versículo 13, diz o seguinte, nós já lemos o versículo 13, vamos reler. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. O anjo fez uma alegre saudação a Zacarias, e prometeu que ele iria cumprir a promessa que havia feito. Mas Zacarias duvidou. Zacarias conhecia a história de Abraão também. Os dois, ele, Abraão e a esposa, eram idosos e não podiam ter filhos mais. Mas Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação. E Abraão já estava bem avançado em idade quando Deus cumpriu a sua promessa. Zacarias conhecia muito bem essa história, mas mesmo assim ele olhou sob a perspectiva da fraqueza humana. Eram idosos, Isabel era estéril, então do ponto de vista humano era impossível. Mas se Deus havia feito uma promessa, Deus cumpriria, porque Deus cumpre sempre aquilo que Ele promete. Por ter duvidado, Zacarias ficou mudo durante todo o período de gestação de João. Lá em Lucas 1, verso 20 a 23, nos diz que o povo estava aguardando Zacarias ali do lado de fora e o povo começou a ficar preocupado, com medo de que alguma punição houvesse caído sobre Zacarias e por isso ele não saía logo.
Porém, Zacarias estava ali recebendo aquela mensagem do anjo e as orientações do anjo. E quando Zacarias saiu, que foi rogar uma bênção sobre o povo, a sua voz não saía. O povo percebeu que havia alguma coisa muito estranha. Ele não conseguia falar, mas o seu rosto resplandecia, como se ele tivesse estado na presença de um ser celestial. E Zacarias precisava se comunicar com o povo, e ele começou a se comunicar através de gestos. Eu fico aqui imaginando como Zacarias deve ter gesticulado para contar ao povo tudo o que tinha acontecido. Um anjo apareceu, o anjo disse que Jezabel ia ter um filho, que ele ia embalar um filho. Então eu fico tentando imaginar quais gestos ele usou para explicar ao povo tudo aquilo que tinha acontecido, enquanto seu rosto resplandecia por causa da presença divina, diante da qual ele havia estado. E então o povo compreendeu que alguma coisa muito importante estava acontecendo. E terminados os dias, terminada a semana do turno, Zacarias voltou para casa. Queridos, aqui nós tiramos a segunda lição. Nós, como ovelhas, muitas vezes somos tardios em aprender e somos prontos a esquecer. Zacarias já havia conhecido a história de Abraão. Zacarias havia recebido uma promessa, mas Zacarias havia duvidado. Ele havia se esquecido de que Deus cumpre suas promessas, de que Deus é o Deus dos milagres, não importam as circunstâncias, Ele está acima das limitações humanas. Uma lição muito especial que Deus pretendeu ensinar aos dois gerarem um filho foi de que, pela fé, eles foram gerados, esses filhos foram gerados, pela fé. Mas também, pela fé, é gerada vida espiritual e capacitação para obras de justiça, para que possamos produzir os frutos do Espírito. Nós não somos capazes de realizar nenhum bem, por mais que nós talvez nos vejamos como pessoas boazinhas, como justos diante de Deus. Nossas justiças são vistas por Deus como trapos de imundície. Porém, através do Espírito Santo em nós, pode ser gerada vida espiritual, transformação. E nós somos capacitados por Deus para produzirmos o fruto do Espírito Santo. Se formos submissos a Ele, se crermos, nós podemos receber a transformação. E nós vemos isso em muitos outros exemplos da Bíblia, não é mesmo? Olha Pedro. Pedro negou a Jesus. Pedro era um precipitado em palavras. Ele não conseguia segurar a língua, não é? Ele falava, depois pensava. João era filho do trovão e se tornou discípulo do amor. Então, esses dois exemplos mostram como, ao ser gerado o Espírito Santo em nós, a fé, né? A fé faz com que seja gerada vida espiritual, transformação. E vamos seguir a leitura no verso 15. Lucas 1, versículo 15, diz o seguinte: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Vamos agora para o verso 57, versículo 57, que diz o seguinte: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Antes de João ser gerado, os pais receberam orientações do anjo. Eles não deveriam beber bebida forte, não deveriam beber vinho, especificamente ali, não é?
deveriam cuidar da alimentação deles, porque o filho que seria gerado teria uma missão muito especial. Deus os orientou quanto à prática da temperança, e esse filho não deveria também beber bebida forte. Ele precisava ter equilíbrio, ele precisava ter temperança, pois a sua grande missão exigia disciplina, não só na questão da alimentação, da bebida, mas na sua vida em geral. Ele teria que ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de dependência com Deus. E os seus hábitos iriam influenciar grandemente na percepção de João quanto à missão, quanto à seriedade, à santidade da missão que ele deveria cumprir. E João também aos pais de João foi orientado que ele não estudaria na escola dos rabis, pois ao estudar lá, ele se tornaria incapacitado para cumprir a sua missão. E João, então, viveu lá no deserto, em meio às montanhas, em meio àquela paisagem árida, areia, a solidão ali no deserto. E através da natureza, João aprenderia não só sobre a própria natureza, mas também sobre o Criador, o Deus da natureza. João deveria cuidar do templo do Espírito Santo. Ele deveria ter sã constituição física, mental e espiritual. Deveria reger o apetite e as paixões. Deveria dominar as faculdades para se manter inabalável, independente das circunstâncias, como as rochas e as montanhas que o cercavam. Ali naquela época, as cidades eram cheias de cobiça, amor ao luxo, amor ao dinheiro, sensualidade, e não só sensualidade falando da parte sexual, mas falando também da vida regida por sentimentos, por emoções, e não pela razão, nem pelo Espírito Santo. E João, ele tinha a função de ser um reformador diante de toda aquela degeneração física, não é? E dessensibilização, amortecimento das percepções espirituais. Então, através da escola da natureza, João iria se preparar para cumprir a sua missão. E João, às vezes, ia até a cidade, ele ficava observando o comportamento das pessoas e pensando em qual melhor estratégia para tocar o coração delas, para que elas pudessem perceber a vida de degeneração que viviam em comparação com a vida que Deus esperava delas. E aqui nós temos um outro dilema de ovelha. Nós temos aqui uma outra lição a aprender. Todos nós também temos uma missão. Mas se nós não tivermos equilíbrio, temperança, se não cuidarmos do templo de Deus, nós não teremos percepção da voz de Deus, da vontade de Deus, da santidade das coisas de Deus, do caráter de Deus, e não cumpriremos a nossa missão. Seremos condescendentes com as inclinações próprias e nós não seremos vitoriosos. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre o nosso cérebro, que tem vários sistemas, não é? Um deles é o sistema límbico, onde as nossas emoções e a nossa memória têm a sede, onde acontecem ali as nossas emoções e a nossa memória. E o nosso sistema límbico é bem desenvolvido, mas também o dos animais irracionais é bem desenvolvido. Porém, como seres humanos, nós somos dotados também de uma região que os animais irracionais não possuem, que é aqui, essa região, no nosso córtex pré-frontal, a sede da espiritualidade, a sede da razão, o freio do comportamento. E os animais não possuem essas faculdades. E o que acontece?
Satanás sabe muito bem como controlar a nossa vida. Quando Satanás conseguiu fazer com que Adão desobedecesse a Deus, e também depois que ele não conseguiu vencer Jesus lá no deserto, ao tentar Jesus, ele e toda a sua legião de seguidores, todos os seus anjos, eles se propuseram de forma muito intensa controlar o ser humano para que pudesse destruir a criatura, já que ele não podia destruir o Criador. E ele sabe muito bem onde ele pode nos tocar. Ele pode nos tocar através dos nossos hábitos, porque todos os nossos hábitos, nossa alimentação, nossa bebida, nosso tempo de descanso, todos os nossos hábitos, nosso estilo de vida, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo com o que nós nos entretemos, são hábitos que deixam o nosso córtex pré-frontal apto para perceber a vontade de Deus ou incapaz de receber a vontade de Deus. Aquilo que nós comemos forma um sangue bom ou ruim, e o nosso córtex pré-frontal é alimentado com esse sangue. Então, aquilo que nós comemos, bebemos e os demais hábitos que nós temos, eles vão fortalecer ou enfraquecer o nosso córtex pré-frontal, a nossa sede da espiritualidade, nossa sede da razão, o local onde tomamos decisões. E Satanás está muito interessado nisso. Um dia desses estava ouvindo uma palestra de uma neurocientista e ela dizia que hoje nós vemos uma geração de pessoas doentes e isso vai aumentar cada vez mais. Eu moro numa cidade onde existe um grande número, uma das cidades da América do Sul, onde mais existem pessoas adoecidas emocionalmente. E essa neurocientista dizia o seguinte: nós somos as criaturas que têm um córtex pré-frontal extremamente desenvolvido, com faculdades que nos colocam acima dos seres irracionais. Porém, somos doentes, tantas doenças emocionais. Por quê? Porque nós não estamos usando o nosso córtex pré-frontal. Nós estamos sendo guiados pelo nosso sistema límbico, apenas pelas emoções, e não estamos permitindo que a razão nos dê o discernimento correto ao tomarmos as decisões. E ao não usarmos as nossas capacitações que nos tornam seres humanos, que nos tornam indivíduos, nós vamos acreditando em tudo, vamos com a massa. E aí vem o efeito manada, não é? Todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo acreditando naquilo. Muitos não param para questionar se o seu estilo, se as suas crenças, se a forma como vive realmente é o ideal, mas a maioria faz assim, então muitos acompanham e fazem assim também. Que pena, que triste. Nós precisamos usar a capacitação que Deus nos deu como indivíduos, porque só assim nós seremos seres autônomos. Deus nos criou para sermos seres autônomos e apenas seres autônomos vão conseguir se posicionar quando surgirem impasses. E principalmente os impasses que têm a ver com a nossa salvação, com o nosso destino final. E se nós fizermos parte de uma manada, nós vamos nos perder junto com a manada. Por isso, precisamos proteger o nosso córtex pré-frontal através dos bons hábitos, para que nós possamos saber tomar as decisões corretas, para que nós possamos perceber a voz de Deus, para que, assim como João Batista, nós possamos cumprir a missão e não sejamos impedidos por causa dos nossos próprios maus hábitos
de ouvir a Deus e de seguir a Deus e de finalmente nos salvar. Vamos para Lucas capítulo 3, os versos 1 até o verso 4. Lucas 3, 1 ao 4. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Jureia, Itureia, e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene. Verso 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro de Isaías. Antes de iniciar a sua missão, João Batista mantinha a vida de estudo dos rolos dos profetas. Avidamente ele estudava o momento certo em que o Messias viesse, e ele ansiava por isso. E ele faria a sua parte, ele avisaria o povo que ainda não tinha noção de Jesus. Mas é curioso que mesmo João Batista recebendo esse chamado de Deus para preparar o povo para o advento do Messias, João Batista mesmo não compreendia perfeitamente a natureza do reino de Cristo. Naquela época, a Judéia, ela vivia sob o jugo de Roma e havia quase um clima de revolta, porque o povo não aceitava as imposições dos romanos para que eles se tornassem idólatras. Eles eram tiranos, eles extorquiam e eles estavam sentindo muito ódio e um anseio sem fim pela libertação dos romanos. E como eles não compreendiam a natureza do reino de Cristo, e João também não compreendia, eles esperavam que esse Messias viria para tomar o trono e então estabelecer um reino de paz, de justiça para todo o povo. Então eles se enganavam, não é? E mesmo não tendo compreensão correta da natureza do reino de Jesus, João Batista sabia que o reino dele seria justo, que o reino dele seria puro, que o reino dele seria santo. E ele estava se propondo inteiramente a cumprir a sua missão de preparar o povo para que viesse. Lá em Lucas 3, verso 7 diz o seguinte: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E o verso 10: então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Verso 12: foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Quando João Batista começou a pregar a vinda do Messias e o arrependimento para que preparassem os corações para receber o Messias prometido, as multidões começaram a fluir para o deserto e ouvi-lo. Muitos eram sinceros de coração, mas muitos eram oportunistas. Houve uma comoção nacional e o batismo era o símbolo de purificação, o símbolo daquilo que eles haviam realmente escolhido, da mudança de rumo. E soldados, rabis, publicanos, camponeses, príncipes, todas as classes sociais corriam para ver aquele homem vestido de peles, de roupa simples, que comia mel e gafanhotos silvestres lá no deserto. Eles
corriam para vê-lo falar. Suas palavras eram convincentes, claras, incisivas. E falava da necessidade do arrependimento, falava de fé, falava de mudança, falava de produzir frutos do Espírito. Muitos até pensavam que João Batista fosse o próprio Mestre, o prometido. E então apareceu Jesus e foi batizado. E parte do ministério de João foi no território que era governado por Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. E o próprio Herodes ouvia com interesse a fala de João Batista, mesmo que João Batista fosse duro e firme com ele, apontando-lhe o erro da sua vida pecaminosa com a esposa do seu irmão, Herodias. Ele tremia diante do fato de que seu pecado estava diante dele e a consciência o acusava. E em algum momento ele sentiu vontade de largar a sua vida de pecado. Porém, Herodias o enredava, até que conseguiu convencer Herodes a prender João Batista. E essa foi uma dura prova para o grande reformador João. Ali naquela cela, na cela de Herodes, João Batista começou a sentir tristeza, porque era acostumado à liberdade do deserto, à atividade, e de repente ele estava ali entre aquelas paredes frias, isolado, e dúvidas e tristeza começaram a pairar sobre João Batista. Ele recebia a visita dos seus discípulos, que não o abandonaram, e os discípulos viam o movimento do ministério de Jesus e contavam para João Batista. E muitos que eram seguidores de João Batista se tornaram seguidores de Cristo. E os discípulos de João começaram a sentir um pouquinho de incômodo. E eles então disseram que a popularidade de Jesus estava aumentando muito e começaram a instigar em João Batista um sentimento de vitimismo. E aqui nós aprendemos uma quarta lição, que é um dilema que, como ovelhas, nós também experimentamos. Confiar ou não nos amigos? Até que ponto nós podemos confiar? E até que ponto permitimos que eles influenciem na nossa vida espiritual? Essas dúvidas que começaram a crescer na mente de João, elas não seriam instigadas de outra forma. João jamais teria permitido, porém, os amigos que eram fiéis, a forma como abordaram essas questões, isso mexeu com João Batista. Isso mexeu porque envolvia uma certa afetividade, não é mesmo? João tinha consideração por eles. E o desejado de todas as nações diz o seguinte: quantas vezes os que se julgam amigos de um homem bom e anseiam mostrar fidelidade para com ele, se mostram os mais poderosos inimigos. Satanás vibrava com a forma como os amigos de João, como seus discípulos, estavam conseguindo colocar sombras sobre João Batista. Em vez de fortalecer a fé, esses amigos, esses discípulos o estavam deprimindo e desanimando. Como João não compreendia exatamente a natureza da vinda do Messias, da missão do Messias, ele começou a se turbar, porque ele ficava sabendo que Jesus estava atendendo o povo, estava curando, estava pregando, mas Jesus não reclamava sua autoridade real. Será que tudo que ele havia feito fora em vão? Lucas 7, 18 a 23, vamos abrir lá. Lucas 7, 18 a 23. Diz o seguinte: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar:
És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Triste, abatido, torturado por demônios, decepcionado, João Batista ainda tinha um senso de confiança em Deus e ele não quis discutir mais essas coisas com os discípulos, apenas pediu a eles que fossem até Cristo e perguntasse: és tu o que haveria de vir? Que interessante, não é? Há pouco tempo ainda, João havia apontado o Messias como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, numa cela, numa prisão, ele se questionava: és tu o Cristo? És tu o Messias que havia de vir? E então, os discípulos foram até Jesus e perguntaram a ele, levaram ele o recado de João Batista. Jesus não deu explicações. Silenciosamente, ele continuou cumprindo a sua missão, curando enfermos, cegos, mudos, surdos, paralíticos, endemoniados. E depois que os discípulos continuavam atrás de Jesus, tentando ver qual seria a resposta de Jesus, Jesus apenas disse o seguinte: vão até João e contem a ele tudo isso que vocês viram. O que está acontecendo com os cegos, com os surdos, com os mudos, com os paralíticos, com os endemoniados. Contem isso para ele. E terminou dizendo: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivos de tropeço. Em outras traduções dizem: bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Jesus então mandou esse recado para João, porque ele queria que João compreendesse que o seu reino não era de armas. O seu objetivo, a sua missão não era subverter reinos e tronos, mas através da abnegação, do sacrifício, do seu amor, ele queria mostrar ao povo, queria fazer o povo perceber que precisava de uma mudança e que um dia ele reinaria. E João compreendeu que o Messias que ele imaginava não existia. Que o Messias que ele imaginava não era o Messias prometido. O Messias prometido passaria por aflições. O Messias prometido sofreria. E bem-aventurados aqueles que sofressem também por estarem esperando o Messias. E ele compreendeu que como um filho de Deus, como esperando o Messias, ele também sofreria e ele se sentiria então feliz porque um dia o seu Messias sofreria muito mais do que ele estava sofrendo. Os seus sofrimentos ainda eram pouco diante de tudo aquilo que o Messias sofreria. E então Jesus disse para os discípulos também, aliás, Jesus disse para o povo depois que os discípulos saíram, porque eles queriam que o povo compreendesse que ele não havia abandonado João e que a fé de João, embora ele estivesse preso, a fé de João seria inabalável, sua fé prevaleceria. E lá no capítulo 24, os últimos textos que nós vamos ler, nós vemos isso. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço, uma cana agitada pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que aí envio diante da tua face o meu mensageiro que preparará o teu caminho diante de ti. E o verso 28 diz: e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Cristo quis mostrar a todos que o fato de João estar sofrendo não era, a vida dele poderia sofrer daquela forma, mas
haveria algo muito mais. Ele havia cumprido uma missão especial de preparar o povo, porque o reino de Deus não era daquele mundo. E bem-aventurados aqueles que não se escandalizassem dele, porque o povo não compreendia a natureza de sua missão. E ele falou: João, vocês viram aí uma plantinha frágil agitada pelo vento? Que deseja popularidade, então acredita nisso? Jesus tinha dito para muitos, raça de víboras, aliás, João havia dito a muitos, raça de víboras, porque muitos haviam escolhido se batizar apenas para que pudessem estar junto de João. João agora tinha uma grande influência ali e eles queriam estar perto de alguém para que a sua popularidade também aumentasse. Era essa a sua intenção. Muitos deles não estavam arrependidos sinceramente. Por isso que João os chamou de raça de víboras. E agora Jesus falava: vocês têm aí um profeta dos nascidos de mulher, maior de todos, porque João não é uma plantinha aí balançada pelo vento, que é qualquer coisa, se muda de posição, muda de convicção. João é como uma rocha, e como os nascidos de mulher não há maior do que ele. Então deixou bem claro que João tinha cumprido sua missão e tinha sido aprovado. E nós, queridos, será que vamos manter a nossa fidelidade no sofrimento? Nós compreendemos a natureza do reino de Deus? Ou quando nós enfrentamos desilusões, frustrações, injustiças, nós culpamos a Deus porque achamos que o fato de sermos cristãos vai nos tornar imunes? Não é essa a essência do reino de Deus, queridos irmãos. Nós vamos passar por aflições, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. O fato de passarmos por dificuldades e sofrimentos não significa que Deus não esteja atento a nós, que Deus não nos ame, que não tenha planos para nós, que não esteja cumprindo suas promessas. Deus cumpre suas promessas e Deus deseja que nós sejamos firmes como a rocha, não balançados pelo vento como canas, como aquelas canas que havia perto do Jordão, que o povo conhecia muito bem, mas firmes como a rocha, firmes como as montanhas, não conformados com este mundo, mas convictos que com nova moda de crença que surge, nós pendemos para aquele lado. Deus deseja que nós sejamos firmes no assim diz o Senhor. Como ovelhas, nós também enfrentamos todos esses dilemas, não é mesmo? Como Zacarias, esperamos a vinda de Cristo, mas de repente surge uma pandemia e ficamos desesperados para acabar a pandemia, para nós voltarmos à vida normal, a mesma vida que era antes, sem transformação. Jesus prometeu que ia vir e os sinais estão aí. E nós estamos nos assustando por quê? Nós precisamos levantar a nossa cabeça porque o reino de Deus está próximo. Temos que confirmar nossas convicções no assim diz o Senhor. Muitas vezes achamos que nascemos falhos ou tentamos sozinhos mudar a nós mesmos e não cremos no poder divino para nos transformar. Mas Deus prometeu que a fé, ela gera vida, gera transformação e nós precisamos acreditar que podemos ser pessoas melhores, que a nossa vida de santificação ela pode ser muito mais eficiente, ela pode ser muito diferente do que é. Nós também muitas vezes somos rebeldes, não é? Não cuidamos do nosso estilo de vida, não nos importamos, achamos que isso não tem nada a ver, sendo que isso influencia na nossa forma de perceber a Deus, na nossa forma de fazer decisões. E então, muitas vezes não compreendemos porque nós não crescemos espiritualmente. Talvez a resposta esteja nos nossos hábitos que não nos permitem perceber exatamente a voz de Deus. Muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelos amigos. Temos medo de nos posicionar ou permitimos que as conversas dos nossos amigos para tentar nos agradar, elas acabem nos afastando de Deus.
E nós às vezes nos enxergamos como vítimas, como coitados, e não vemos que Deus está conosco, Deus tem planos para nós, e muitas vezes nós permitimos que Satanás use os nossos amigos para nos desanimar na nossa fé. E muitas vezes também duvidamos das promessas quando enfrentamos aflições e nos tornamos como canas agitadas pelo vento. Deixamos de confiar em Deus, deixamos de fortalecer as nossas convicções porque achamos que Deus está sendo injusto conosco, que Deus não se importa. Mas Deus deseja que sejamos como rocha. Queridos irmãos, que nós possamos aprender as lições com essa família de fiéis servos de Deus, que enfrentaram lutas, que tiveram dilemas, que foram ovelhas também, mas que foram ovelhas vitoriosas, que seguiram o bom pastor. Que ao enfrentarmos as nossas dificuldades, nós fortaleçamos a nossa confiança em Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis e muitas coisas ainda estão por vir. E se nós formos canas agitadas pelo vento, se nós não permitirmos que Deus realmente guie a nossa vida, nós vamos perder a nossa salvação. Que Deus abençoe você, que ao você enfrentar dilemas, como ovelha, que ao você enfrentar lutas, você possa olhar para cima e saber que Deus está no comando de sua vida, que Deus está chamando você a uma mudança de vida, que Deus está chamando você para a salvação. Desejo a você um feliz sábado e gostaria de, antes de encerrar, fazer uma oração com você. Querido Deus, obrigada pelas lições que a sua santa palavra nos dá, da vida de João Batista, de seus pais. Senhor, quantas lutas ele enfrentou, ele foi um obreiro, um reformador, e hoje o Senhor nos chama também para sermos reformadores, para termos uma comunhão íntima com o Senhor, distante das influências seculares desse mundo que vivemos, onde tantas vozes tentam nos distrair da verdade da sua santa palavra. Ajude-nos, Senhor, a cuidarmos da nossa saúde, nosso estilo de vida, preservarmos o templo para que possamos perceber a sua voz através do nosso córtex pré-frontal e possamos usar as capacidades que o Senhor nos deu para fazermos as melhores escolhas e, acima de tudo, para nos posicionarmos ao seu lado, mesmo que isso nos custe a vida. Ajude-nos, Senhor, a sermos fiéis até o fim. Ajude-nos, Senhor, a sermos transformados, que a nossa vida de santificação ela seja muito mais intensa, muito mais viva e que nós possamos despertar, possamos acordar para o tempo em que vivemos e nos preparar para o seu reino, mas também testemunhar ao mundo. Senhor, clamamos a Ti, embora não mereçamos, pelo seu perdão e pela sua presença em nós, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a você e mais uma vez, feliz sábado. O sermão de hoje foi maravilhoso, contado pela nossa irmã Miriam, lá do NASP de São Paulo, e que Deus abençoe todos aqui presentes que escutaram o sermão. E assim que terminar nosso hino, vamos encerrar nossa programação de hoje. Então, para o hino final dessa manhã será o 502, Vaso Novo. Todos.